O antigo cemitério desativado. Assombrado. Havia um gringo chamado Peter, que adorava visitar lugares assombrados ao redor do mundo. Ele havia ouvido falar sobre um cemitério desativado no Brasil, que diziam ser assombrado por espíritos malignos. Peter não podia resistir à tentação e decidiu visitar o cemitério. Quando chegou lá, Peter ficou impressionado com a beleza decadente do local. O cemitério estava completamente abandonado, com lápides quebradas e cobertas de musgo. Peter caminhou pelo cemitério por algum tempo, admirando as estátuas e os jardins abandonados. Mas então, de repente, algo estranho começou a acontecer. Peter começou a sentir uma sensação estranha, como se algo estivesse observando. Ele olhou ao redor, mas não viu nada além das lápides e árvores mortas. Então, ele ouviu um som vindo de trás de uma lápide próxima. Peter se aproximou para investigar e ficou chocado ao ver uma figura pálida e assustadora se erguendo das sombras. Era um espírito malévolo, que começou a perseguir Peter pelo cemitério. Peter correu o mais rápido que pôde, mas o espírito parecia estar sempre um passo à sua frente. Finalmente, Peter tropeçou e caiu em um túmulo aberto. Ele olhou para cima e viu o espírito flutuando sobre ele. A figura sinistra começou a se aproximar, e Peter sabia que estava condenado. Mas então, de repente, a figura desapareceu. Peter olhou ao redor, confuso, e percebeu que o sol estava começando a nascer. Ele se levantou e saiu do cemitério rapidamente, prometendo nunca mais voltar. Desde então, Peter não fala muito sobre sua experiência no cemitério assombrado no Brasil. Mas sempre que alguém menciona um lugar assombrado, ele se lembra do espírito malévolo que o perseguiu naquela noite escura e aterrorizante. Anos depois, o antigo coveiro que trabalhava no cemitério desativado decidiu investigar o caso de Peter. Ele tinha ouvido falar de vários relatos de pessoas que visitaram o cemitério e alegaram ter tido experiências sobrenaturais, mas nunca havia levado a sério até então. O antigo coveiro, chamado João, começou a fazer suas próprias investigações. Ele entrevistou pessoas que visitaram o cemitério, verificou registros históricos e tentou encontrar qualquer explicação lógica para os acontecimentos estranhos. Mas quanto mais ele investigava, mais percebia que havia algo de fato sobrenatural acontecendo naquele lugar. Finalmente, João decidiu visitar o cemitério em uma noite escura e tempestuosa. Ele estava determinado a descobrir o que estava acontecendo lá e acabar com o terror que assombrava aquele lugar. Quando chegou ao cemitério, João sentiu uma presença sinistra ao seu redor, mas não se deixou abalar. Ele caminhou pelo cemitério, observando as lápides e as tumbas, mas não encontrou nada fora do comum. Foi então que ele ouviu um som estranho vindo de uma tumba perto dele. Ele se aproximou lentamente, com cuidado, e levantou a tampa da tumba. O que ele viu lá dentro o deixou horrorizado. Havia uma criatura estranha e monstruosa deitada na tumba, olhando diretamente para ele com olhos sinistros. João tentou correr, mas a criatura o agarrou e o puxou de volta para a tumba. Ele tentou lutar, mas era inútil. A criatura era forte demais. No dia seguinte, as autoridades encontraram o corpo de João dentro da tumba, com uma expressão de terror congelada em seu rosto. Desde então, ninguém se atreveu a entrar no cemitério desativado, e dizem que a criatura que matou João ainda está lá, esperando por sua próxima vítima.